guerra que eu falei, tá? Caraca, meu cabelo tá uma tragédia. Olha isso, tô parecendo um Bozo. Não aquele Bozo, né? O outro. Criança que gosta do Bozo. Feliz, feliz. Ué, cadê o mouse? Acho que eu vou ao banheiro. Pô, te adiantei pra caramba, hein? O quê? Te adiantei muito. Ó. O quê? Entendi. Tá. É, Então, por isso mesmo que eu tô triste. Depois eu te falo. Não, depois não. Eu tô sendo eu falo que eu. é. Não. Ah, fala sério. Davi. Caraca, foi Simone ontem, agora você. Tá Ontem? difícil. É. Aê! Ó. Ontem não, segunda. Foi segunda. É, tô louca. Foi segunda, foi ontem não. Eu tiro. Hã? Eu tiro. Então, Simone também. Eu fico como? Não tem vergonha. Que vergonha, tem que ter outra coisa. É vergonha. Gente, que absurdo. Ih, menina, o tempo passa muito rápido. Se alguém tivesse me dado essa força toda aí. Ih, meu Gente, prendeu aqui, ó. Se eu puxar, deixa eu vou puxar e se rasgar, eu vou deixar pra frente. E folhei para todo mundo. Sobrou uma para mim? Ah, foi. Mãe, falta duas coisas, sabe? Bom dia para quem está em casa. Ah, depois? Ah, eu queria essa caixa lá no oitavo ano. Porque a sala é grande. Para quem é? Para quê? Para mim. Ah, tá. E o Marcelo, né, que faltou hoje. Ih, acabou. Acabou o grão. Não deixa. Alguém guarda para o Marcelo, por favor. Ah, Luísa. Por que, Ana Luísa? Peraí que eu vou pegar o canal para você. Eu acho que tem grão dentro da minha bolsa. Eu vou compartilhar com quem está em casa, mas eu vou ler da folha, prefiro ler da tela. Poxa, comprei um livro que o professor falou na pós sobre filosofia e tal. O livro custa 100 e tantos de reais. Hã? A blusa? Não, ela pode abrir mais. É, a blusa não pode, né? A única pessoa que tinha direito, aliás, duas, era o Thales e o Vasco. O Thales e o Tiago. Tiago não foi professor de vocês, né? Foi? Mesmo? Por quê? Ah, é verdade. O Thales casou, né? Tá morando em Niterói. Niterói? Ele mora em Niterói. Parece que a fofoca que eu sei, porque ele mesmo contou, caraca, cadê o texto?
Peraí, gente. Aqui. Compartilhar. Agora apareceu. A fofoca que eu sei é que ele herdou uma casa que era do avô dele. E aí ele pegou a esposa, né? A menina que ele estava namorando com ela, e o Kizomba, e foi morar em Niterói. Na casa. Hã? Ele não. Vacilou nada, saiu com uma maravilhosa. Vamos lá, gente. Eu parei na primeira parte do texto e agora a gente está aqui no Entendendo a Guerra. E aí eu falei para vocês sobre o livro A Arte da Guerra, né? Falei que ele é baratinho, é fininho, e quem quiser saber mais, não só sobre guerra, mas sobre estratégia. É um livro que fala muito sobre a questão da estratégia. E é um livro que é bastante utilizado até em programas de coaching, de liderança, treinamento de empresas. Fala. Treinamentos de empresa e tal, justamente pela questão da estratégia, tá? Então, vamos lá. Alguém pode ler para mim? O pessoal que está em casa. Ô, gente, ajuda a titia. Não tem desculpa porque o texto está na mão. Tá, né? Obrigada, tá bom? Isso. A guerra sempre foi algo. A guerra sempre foi algo que contaram entre infecções diversas pessoas ao longo da história. Essa edição não é uma guerra, não é uma guerra, mas eles são os tratados mais conhecidos da guerra. Estrategistas militares meio chamados Sun. Existe uma série de polêmicas sobre esse tratado, sobre sua adaptação e fato de de toda forma, o livro de Sun Tzu, conhecido como Arte da Guerra, é que A guerra, ela sempre foi tratada como algo tão importante como uma necessidade quanto comer, beber e viver de maneira geral, né? Então, assim, não existia uma forma, uma comunidade pacífica que não tivesse pelo menos um exército para se defender, né? Então, esse poderio militar, esse poderio de guerra, já era uma questão de estratégia, não tinha como ser diferente, tá? Vamos trocando, Davi. Eu leio um, você lê outro. Sabemos também que bem antes de Sun Tzu ter escrito seu tratado, estima-se que foi escrito entre o século V e terceiro antes de Cristo. Lembrando que a contagem antes de Cristo, ela é sempre decrescente, tá? Por isso que é de quinto para terceiro. Ana Luísa, acompanha o texto. A guerra já era uma realidade na vida da humanidade. Arqueólogos estudam vestígios de que os homens pré-históricos já iam à guerra. E na antiguidade, dominar a guerra era fundamental para garantir a sobrevivência de um povo.
sobre a importância da guerra na antiguidade para a sobrevivência de determinado povo ou império, Sun Tzu sentenciava. Vai lá, quem leu? Da vida e da morte. Ela depende da organização ou um bem regular. Quem não recebe sobre esse uma diferença condenável na situação ou pela perda de mais tempo. Quem vai? Vai, Davi. Su. Isso. Uma característica muito importante da biologia é o surgimento da sua criança é Essa visão da guerra como algo rapidamente finalizado é a cultura que se eficaz no meio mudou rapidamente a guerra dos poderes. A guerra tem grande parte da população Clausewitz. está iniciando no século 18 e 19. Esse estrategista prussiano é aquele do outro texto que eu li, quando falava sobre a importância de se ter uma guerra, os benefícios que uma guerra trazia, e de que tinha algum fundamento benéfico para a guerra, seja de quem ganhasse ou de quem perdesse, né? Digamos assim. A Primeira Guerra Mundial incorporou as ideias de guerra de Clausewitz, sendo um conflito no qual não havia misericórdia do adversário. Aí está repetido aí, vocês me desculpem, a guerra do ponto de vista moderno é que foi teorizada por Clausewitz. É um fenômeno total, conforme a análise do geógrafo Demetrio Magnoli. Nesse sentido, mobiliza todo o potencial militar e político do Estado, fazendo com que todos os recursos possíveis sejam utilizados para tal finalidade. De forma contemporânea, hoje a gente vê, por exemplo, potências como a Coreia do Norte e Estados Unidos, Rússia, né, que tem poderes bélicos potentes e que destinam a China também, um pouquinho mais velado, né? Mas também faz questão de se colocar como uma superpotência que poderia entrar em guerra com o mundo todo, né? Na percepção de Clausewitz, as preocupações a respeito de se evitar o derramamento de sangue são uma fraqueza, pois ele afirma que a guerra é uma atividade perigosa, que os erros advindos da bondade são piores. Sendo assim, entende-se que, se um lado da guerra vai com a intenção de poupar vidas, já entra no conflito enfraquecido. Exemplo, Talibã. A guerra é, portanto, um ato de força. Não visa dele
não existir qualquer limite lógico para o emprego desta força. Não existe qualquer limite lógico para o emprego dessa força. Ou seja, se é para matar, mata logo. Essa forma de enxergar a guerra levou a conflitos dramáticos ao longo da Idade Contemporânea, sobretudo no século XX. Os horrores que se cometeram nas guerras, principalmente nas duas guerras mundiais, levaram a humanidade a sancionar termos para impor limites na ação humana durante os conflitos armados. Essa parte aí é bastante importante, tá? Até para conhecimentos gerais e, enfim. Estamos falando das convenções de Genebra, acordos que foram realizados em convenções que passaram nos anos de 1864, 1906, 1929 e 1949. A junção desses acordos foi revista e atualizada na Quarta Convenção de Genebra em 1949. Por meio da Convenção de Genebra, foram decididos termos para que prisioneiros de guerra, civis, enfermeiros, soldados feridos, entre outros, fossem protegidos e tratados dignamente. Então, assim, se você, por exemplo, se é que existe esse termo, mas numa guerra digna, teve a batalha. Você foi a parte que ganhou. Você vai no campo de batalha e você vai recolher todo mundo que está ferido. Seja aqueles que você vai fazer prisioneiro ou aqueles que você vai pegar de volta porque faz parte do teu exército. Ninguém deve ficar para trás. Aqueles que serão considerados seus prisioneiros precisam ser tratados da mesma forma que os seus soldados. Depois, né, se eles vão São Brás, depois, o que vai acontecer com eles é uma outra instância, onde ficarão presos, se serão entregues, se serão trocados, mas é uma questão de dignidade, né? Tem alguns filmes que mostram muito bem isso, principalmente conflitos que mostram as guerras que acontecem na África, na Palestina, né, em países africanos, que você tem as chamadas guerras civis. Por que é guerra civil? Porque é um movimento paramilitar. Então, não você tem o governo, mais ou menos o que acontece hoje aqui no Rio de Janeiro. Por que algumas pessoas dizem que o Rio de Janeiro encontra-se numa guerra civil? Porque é uma guerra entre grupos que não são militares, são paramilitares, de paralelo. Tá? Então, você tem a comunidade A e a comunidade B, que é dominada pelo X e pelo Y. E aí, essas duas facções, elas entram em guerra. É uma guerra civil. Por quê? Porque são grupos paramilitares. Entenderam? Por isso que alguns cientistas políticos usam essa nomenclatura de guerra civil. Em alguns momentos, infelizmente, a gente acaba concordando com isso, né? Principalmente a gente que vive uma realidade muito próxima, né, desse paradigma, desse cenário que a gente tem, às vezes a gente precisa concordar, né? As convenções de Genebra são um importante pacto civilizatório, o qual demonstra
que nem em estado de guerra é permitido que se realizem horrores como o aprisionamento desumano, a tortura e a tortura. Atualmente, 196 países ratificaram as convenções de Genebra, fazendo com que suas aplicações seja considerada universal. Para quem está em casa, eu estou aqui, tá? Aqueles que não cumprem as determinações estão sujeitos a julgamento na Corte Penal Internacional, localizada em Haia, nos Países Baixos. Vocês já ouviram falar na Apostila de Haia? Não? A Apostila de Haia é um documento que garante que o seu documento seja válido, a cópia de um documento, o seu documento seja válido em qualquer local do mundo. Então, por exemplo, eu sou brasileira, eu vou para Portugal. Lá, eu teria que ter uma carteira portuguesa? Depende. O meu documento é válido em qualquer lugar do mundo, tá? Eu só vou ter a carteira portuguesa se eu tiver cidadania portuguesa. Aí eu sou obrigada a tirar o documento lá. Mas nesse caso, eu vou estudar em Portugal. Eu preciso de uma cópia da sua identidade. Aí você faz uma cópia, você vai a um cartório e você diz que quer um apostilamento de Haia. O que é isso? É um selo, tá? Que é emitido, o nosso aqui no Brasil, que confirma que aquela cópia daquele documento é autêntico. Então, é uma autenticação internacional. Né? Para quem estiver pensando aí fazer um intercâmbio, por exemplo, não adianta levar o documento autenticado. Você tem que ter o documento com a autenticação da apostila de Haia. Por quê? Porque é um dos tratados internacionais que você tem. Então, por exemplo, vamos lá. Você tirou seu passaporte. Aí, o ideal é que você, sendo estrangeiro, você ande com o seu passaporte o tempo todo junto ao seu corpo. Sempre. Mas eu quero deixar num local seguro. Aí, aqui no Brasil, você faz cópia dos seus documentos. E se você vai ficar no hotel, guarda lá no hotel a cópia dos seus documentos com o apostilamento diário. Por quê? Porque se, por exemplo, você for roubado, como é que você volta para o seu país? Deportado? Você não tem documento? Não, você vai e apresenta aquelas cópias apostiladas, que aquilo vale como um documento em qualquer local do mundo. Tá? Isso é uma das convenções que foram assinadas em Genebra. Então, assim, você é um estrangeiro, cidadão do mundo. Mas, para sua permanência, você tem que ter, na maioria dos países, os vistos internacionais, para você poder viver naquele país, né? Por isso que as pessoas são deportadas. Vocês sabem disso, como é que funciona a deportação? Você não pode pegar um avião e ir para os Estados Unidos sem ter um visto. Você precisa ter um visto para entrar nos Estados Unidos. E quem vai te dar esse visto? É o consulado. Em Portugal, você não precisa de visto, tá? Porque você já tem um visto de turista, que eu acho que são 3 meses, válido por 3 meses, que ele é automático, porque existe um tratado entre Brasil e Portugal. Da mesma forma que as carteiras de motorista. Em Portugal, você pode dirigir com a sua carteira brasileira, né, de habilitação.
Mas depois de 3 meses, você tem que sair do país. Então, você é brasileiro, ok. Você tem visto? Não. Está fazendo o quê? Sou ilegal, volta. E aí você tem que ficar esperando o Itamaraty lá te pegar de volta. Ou então, o governo paga uma passagem quando tiver vaga. Né? Eles têm uma quantidade. Quando eu vim de Portugal em 2018, tinha um cara sendo deportado. Eu pensei que era você que tinha sido deportado. Hã? Pensei que era você que tinha sido Não. deportado. Não, tinha um cara sendo deportado. Aí tinha polícia dentro do avião, negócio meio, sabe, meio esquisito. Que horas acabam aqui? Então, dá para a gente entrar em grandes conflitos da história da humanidade. É melhor assim, com o texto na mão? Muito. A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais violentos da humanidade e apresentou novas táticas de guerra, como o uso de paraquedistas. A Segunda Guerra Mundial... Olha, de novo isso. Não sei por que ficou assim. A maioria dos parágrafos, quando eles começam, ficam duplicados. A história humana é marcada por conflitos e raríssimos foram os anos nos quais nenhuma guerra aconteceu no planeta. No século XX, por exemplo, ficou marcado por confrontos em diferentes partes do mundo. E, sendo que alguns deles foram extremamente traumáticos e marcantes. Quem pode ler? Confira seguir 10 grandes conflitos que marcaram a Segunda Guerra Mundial. Conflito que dividiu o mundo em eixo contra aliados, causou a morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Conflito motivado pela desigualdade. Precisa ler a data, não. No começo do século XX, causou a morte de 15 a 20 milhões de pessoas. Guerra Sino-Japonesa, conflito iniciado pela invasão dos Estados Unidos pelos japoneses que transformavam uma colônia. Causou a morte de 20 milhões de pessoas. E essa guerra sino-japonesa, ela aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, já não bastava o mundo estar em guerra, o Japão, ele acaba se, de alguma forma, se apropriando desse período também para atacar a China, né? Durante esse período, Sim. Isso, pessoas que morreram diretamente em decorrência da guerra, né? Fora aquelas pessoas que morreram indiretamente, porque perderam suas casas, sequelas, doenças, se espalhavam na muito Segunda Guerra também. Mundial, pessoas que estavam agasalhadas, isoladas, essa radiação. Existem alguns livros de história que dizem que se não tivesse havido o extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial, muito possivelmente o judaísmo seria hoje a maior religião que teríamos no planeta, né? Por conta dos judeus que você tem no mundo inteiro e porque eles não teriam que ter, muitos abandonaram a religião, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela mudou, realmente mudou o mundo, assim como a pandemia também vai mudar. Guerra principalmente causada pela rivalidade religiosa
Na Europa, vocês estão vendo que a quantidade de pessoas que morrem só vai aumentando de guerra para guerra. A gente tem ali a Guerra dos 30 anos, 8 milhões. Primeira Guerra Mundial, 20 milhões. Segunda Guerra Mundial, 70 milhões. Por que vocês acham que a quantidade de pessoas aumenta? O que faz com que a quantidade de pessoas mortas aumente? Exatamente. O poder bélico. O termo é justamente esse. Quem quiser anotar, é aí um termo assim para você saber usar, né? Poder bélico. O poder bélico, ele caracteriza o poder de ação daquele Estado com relação à guerra. Por essas e outras, que de vez em quando uns e outros aí resolvem fazer desfile para mostrar o poder, que às vezes não dá certo. Mas, enfim, quando aquele doidinho lá da Coreia lá, tá sumido, né? Tem gente que diz que ele morreu, mas dizem que ele morreu, né? Não tem? Nunca vai saber. Como? Pode ser que ele esteja morto, eles estejam preparando já a pessoa que vai assumir. Mas... Vamos terminar? Guerra dos 100 anos, um dos conflitos mais longos da história da humanidade, estendendo-se por 116 anos. Foi motivada pela disputa de interesses entre duas dinastias. Especula-se que causou a morte de 2 a 3 milhões de pessoas. Guerras médicas, um dos maiores conflitos da história grega. Foram iniciadas pela invasão da Grécia pelos persas e travadas em 2 fases. As estimativas são muito parecidas por se tratar de um conflito muito antigo. Guerras púnicas. Conflito entre romanos e cartaginenses pelo controle do mar Mediterrâneo. Estima-se que entre 1 e 2 milhões de pessoas tenham morrido. Guerras napoleônicas. Conflito causado pelo choque de interesse da França pós-revolução contra as nações absolutistas. Estima-se que tenha causado de 3 a 7 milhões de mortes. As guerras napoleônicas, elas vão influenciar diretamente a história do Brasil. Porque é quando a família real portuguesa mete o pé e vem para o Brasil, e só aí o Brasil é elevado, né, a reino de Portugal, Brasil e Algarve, para que Dom João pudesse reinar daqui a partir de todas as terras e colônias portuguesas, né? Então, se Napoleão não tivesse feito esse rendezvous louco lá na Europa, provavelmente a gente teria colônia de Portugal até hoje, não sei, né? Mas estão diretamente ligadas, né? E a família de Napoleão, depois que houve a morte, a família de Napoleão ficou rotulada e os herdeiros foram altamente criticados e ressarcidos. Rebelião Taiping. Guerra civil que aconteceu na China por questões políticas e religiosas. Estima-se que até 30 milhões de pessoas morreram nesse conflito. Tem uns 6 a mais aí, tá? 1864. Guerra Civil Russa, 1918 a 1921. Guerra iniciada com o intuito de derrubar os socialistas que tinham tomado o poder na Rússia. Estima-se que causou a morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Existem outros conflitos
que foram tão sérios quanto, mas que tem ou não um reflexo direto na nossa história, tá? Agora, vale a pena guardar o texto. Já estou preparando o texto sobre... Invadiram palácio na família real. Não, Foram socialistas. essa aqui é mais antiga. É um pouco mais antiga. Não, um pouco mais antigo. Essa aqui é mais antiga. Tem uma guerra mais recente na Rússia. A antiga União Soviética. Não, eu estou falando que foi a guerra dos socialistas para derrubar a família real. Ah, sim, isso. Aí esse daqui é depois. Para derrubar os socialistas. Essa aqui é depois. Claro. Pessoal que está em casa, estou encerrando. Beijos para vocês. Tchau, professora. Tchau.